Olá, malta. Obrigada por estarem aí. Eu tenho estado ausente, mas hoje vou tentar corrigir a situação. Eu publiquei o último vídeo aqui no canal em finais de fevereiro, depois daquela série de vídeos em fevereiro por celebração do aniversário do canal, e depois deve ter ficado tão exausta de fazer vídeos que em março estive ausente. Pronto. Mas hoje estou aqui para falar das leituras de fevereiro e de março. Não vou falar de todas as leituras de fevereiro, porque eu falei de umas quantas durante o mês de fevereiro, mas não falei de algumas, portanto vou falar, ok? Fiquem por aí. Então, eu já falei de algumas leituras que fiz em fevereiro, como seja o Forever Interrupted da Taylor Jenkins Reid. Tenho um vídeo dedicado às obras todas da Taylor Jenkins Reid aqui no canal. Mas falei também do Murder on the Orient Express da Agatha Christie. Eu li a novela gráfica e o audiobook e fiz um vídeo dedicado a esta obra. Depois também li o Leme, da Madalena Sá Fernandes, e publiquei a minha opinião sobre essa obra num vídeo sobre a Biblioled, ok? Também em fevereiro, foi tudo em fevereiro. Então, não vou repetir, não vou falar novamente dessas obras, mas vou falar da leitura que fiz a seguir e todas as outras. Ainda são umas quantas, não é? Ok? Vamos lá. Ouvi o audiobook do Nobody's Girl, da Virginia Roberts Giuffre. Quem é esta, ou quem era, quem foi esta mulher? Ela foi uma vítima do Epstein, do Jeffrey Epstein. Neste momento, nos Estados Unidos, a temática Epstein Files, os ficheiros do Epstein, é algo extremamente falado e muito, muito, muito importante. O Jeffrey Epstein foi um pedófilo, ele foi condenado por ser pedófilo e por alimentar uma rede de pedofilia imensa, mundial, em que ele vendia miúdas, raparigas menores de idade, homens muito ricos, muito poderosos, a multimilionários, milionários, gente com muito poder e muito dinheiro. E muita influência pelo mundo todo. Esta mulher, Virginia Giuffre, foi uma das suas vítimas. Ela sempre alegou, deu várias entrevistas antes de falecer e sempre foi muito vocal. Ela expôs-se muito ao denunciar este ringue de pedofilia, em falar do seu caso, do que ela passou com o Jeffrey Epstein. Ele violou-a várias vezes, não é? Ela era uma espécie de escrava sexual dele, e também outras pessoas. Entre os nomes mais sonantes estão o ex-príncipe Andrew. Ela foi vítima dele, ele violou-a algumas vezes, ela foi vendida, não é? Para prestar serviços sexuais a ele, enquanto menor de idade. Daí que o príncipe Andrew agora já não seja príncipe, ele foi destituído do título. E, enfim, isto é uma temática macabra, porque é mesmo um ringue de pedofilia imenso. Os Epstein Files são milhões e milhões e milhões de ficheiros, que incluem e-mails, registros de voo, porque ele tinha o seu avião privado, registros de quem voava com ele, fotografias, imensa informação. E a verdade é que nos Estados Unidos, até ao momento, ainda ninguém foi levado a tribunal para responder por estes crimes, não é? Das pessoas que estão referidas nos ficheiros como sendo pedófilos, como sendo, por exemplo, médicos ou ginecologistas, porque estas raparigas acabavam por engravidar, acabavam por ter doenças do foro ginecológico, e eram vistas por médicos muito específicos que se mantinham calados relativamente aos crimes a que assistiam, ou que tinham conhecimento porque recebiam dinheiro em troca. Ainda ninguém foi levado a tribunal. Portanto, eu tive conhecimento desta história, eu vi uma outra entrevista da Virginia, achei que ela, muito segura daquilo que dizia, muito organizada no seu discurso, e fiquei curiosa com esta obra e fui ler. No início sobretudo no início, achei extremamente difícil de ler. É uma obra extremamente difícil de ler, porque ela começou a ser abusada sexualmente, ainda em casa dos pais. Ela ainda estava dependente dos pais. A mãe sabia, no fundo a mãe sabia, mas não fez nada para impedir. Portanto, ela já nasceu num núcleo familiar muito, que a desfavorecia muito, não é? Ela nunca teve grandes hipóteses de ter uma vida bem sucedida, porque já cresceu no desamor, no desinteresse, na negligência e no abuso.
E ela relata-nos situações que se passaram, mesmo antes de conhecer o Jeffrey Epstein, e depois, quando o pai dela estava a trabalhar em Mar-a-Lago, que é o nome do resort do Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, ela, a certa altura, foi lá porque o pai dela trabalhava lá e ela teve a infelicidade de conhecer a Ghislaine Maxwell, uma mulher que trabalhou com o Jeffrey Epstein e que basicamente tinha como função recrutar meninas para serem escravas sexuais do Jeffrey Epstein, que tinha, pelos vistos, um apetite sexual absolutamente anormal. Tinha que ter relações sexuais várias vezes ao dia, todos os dias, então precisava de muitas miúdas, ele gostava de meninas jovens, magrinhas, enfim. E ela recrutava miúdas para ele e para depois venderem para homens muito, muito, muito influentes. E ela teve o azar de se cruzar com essa mulher, que, como a Virginia queria ser massagista, ela queria ter uma profissão e ela achava que podia ser massagista, era algo que lhe interessava, e a Virginia convenceu de que sim senhor, eu vou-te ensinar como é que se faz massagem, eu vou-te ensinar e vais ser exatamente aquilo que tu queres ser. E foi assim que ela conheceu o Jeffrey Epstein, a fazer massagens a um homem perverso, que estava nu na altura em que ela conheceu, enfim. E foi assim que ela entrou para aquele ringue e foi a escrava sexual durante uns quantos anos, até conseguiu fugir, e ela conta-nos a história toda, basicamente. Para quem tem estômago para este tipo de relatos, isto é não ficção, obviamente, isto é a história, ou relatos da vida dela, é uma história que eu recomendo, porque abre-nos os olhos para muita coisa, mas é uma história também muito dolorosa. Depois, li um e-book da Biblioled, O Agora e na Hora da Nossa Morte, da Susana Moreira Marques. É um livro pequenino. Eu tinha expectativas altas em relação a este livro. Eu tinha uma ideia vaga que era um livro de não-ficção sobre cuidados paliativos, acompanhamento de pessoas que estão em final de vida. E, de facto, isto basicamente relata alguns casos de uma equipa que fez parte de um projeto piloto de apoio domiciliar, cuidados paliativos ao domicílio. Equipas, isto basicamente consistia em equipas de profissionais de saúde, portanto enfermeiros, médicos, também psicólogos e também às vezes profissionais da área social, que iam numa carrinha e visitavam famílias que tinham alguém muito doente no último período da sua vida, os últimos dias, semanas, o que for, de vida. E em certos casos não faz sentido as pessoas estarem nos hospitais, não é? Os hospitais dão alta, e eu sei isso por experiência familiar, dão alta às pessoas mesmo que as pessoas estejam em final de vida, quando não têm nada que consigam fazer por essas pessoas, não é? Portanto, a pessoa às vezes está melhor, ou a única hipótese às vezes é estar em casa, porque não há nada que um médico ou um hospital consiga fazer por elas. Nessas situações, apesar dos hospitais não poderem fazer nada pelas pessoas e os hospitais precisarem daquela cama vaga e darem alta à pessoa e a pessoa ter que ir para casa, as pessoas continuam a precisar de cuidados. Não é? Precisam de medicação, às vezes precisam de alguém que lhes faça penso, por exemplo. Enfim, seja o que for a situação da pessoa, precisam de cuidados de profissionais de saúde, não só da família. E as profissionais iam fazer isso. E então a autora conta-nos algumas situações em que estes profissionais, e conta-nos o que está por trás da história destes doentes, não é? Quem são a família, o marido, a mulher, os filhos que às vezes moram longe e que vêm nos últimos momentos de vida ter com o pai ou com a mãe. E eu achei que ia ser uma histórias bastante tocantes. Tinha mesmo expectativas altas, mas não correspondeu, porque eu senti que o livro é muito pequenino, as histórias são breves, são poucas, e não senti que me tocassem particularmente, nenhuma delas. E eu acho que são histórias tristes, não é? Porque está alguém a morrer e os familiares estão a sofrer com aquela situação, e é naqueles momentos em que nós pensamos, quem me dera ter passado mais tempo com esta pessoa, quem me dera ter estado mais presente para o meu pai, para a minha mãe, o que seja, e agora já é tarde. Mas por questões pessoais que eu já vivi, eu não senti que estas histórias fossem algo fora do normal. Achei
não me levem mal, mas achei histórias mundanas. Ou seja, isto realmente é o que acontece ao comum dos mortais, a qualquer um de nós. Em alguma altura da vida, as histórias relatadas é o que nos acontece. Não foram histórias... Eu não sei muito bem como explicar isto, sem parecer insensível. Mas não, de facto, achei que eram mesmo histórias que todos nós ou já vivemos ou vamos viver em alguma altura da nossa vida e não são extraordinárias, são comuns, ok? Para ler numa obra literária, enfim, eu estava à espera de algo diferente, não é? Ok, pronto. 3 estrelas. Depois li do Eça de Queiroz, O Conde de Abranhos, seguido de um conto que chama-se A Catástrofe. Esta era a única obra que eu tinha nas estantes que ainda não tinha lido, do Eça de Queiroz. Eu, em 2023, li umas, salvo erro, 7 obras do autor, dentre as mais conhecidas, li umas quantas, e pus na cabeça que, ao longo da minha vida, eu iria ler o resto das obras. É viável. É viável ler todas as obras que o autor publicou, ou que escreveu, e que foram publicadas após a sua morte. Este ano li esta, que era a única que eu tinha nas estantes, O Conde de Abranhos e A Catástrofe. O Conde de Abranhos eu gostei bastante. A maior parte da obra, isto tudo, ok, é o Conde de Abranhos. E depois A Catástrofe é só esta parte, porque é um conto. Nós temos aqui a história, não surpreendentemente, do Conde de Abranhos, não é? Um homem que veio do nada, mas era um homem extremamente ambicioso, que não media as suas ações, o seu comportamento para atingir os fins a que ele se propunha, e os fins a que ele se propunha era ser um homem bem-sucedido. E isso passou por casar com uma mulher de um extrato social superior e económico superior ao dele, e fazer de tudo, todas as maroscas, o que fosse, para atingir os seus fins profissionais também, não é? Para ascender a nível social, económico, o que for. Esta história é contada pelo Zé Zagalo, um ex-funcionário do Conde de Abranhos, que começa por escrever. A história começa com uma carta que ele escreve à excelentíssima senhora Condessa de Abranhos. E ele escreve-lhe uma carta a elogiar imenso o falecido Conde de Abranhos, a dizer que ele era uma pessoa extraordinária, cheia de qualidades. Todos conhecem o grande homem. Diz a certa altura, eu conheço o homem. E a seguir, ele escreve a biografia deste Conde de Abranhos. Mas isto é tudo com ironia, não é? Esta parte desta carta é tudo com muita ironia, porque o Conde de Abranhos não era um poço de virtudes de todo. E o Zagalo sabia perfeitamente disso. Então, basicamente, o resto da obra depois é a história deste homem. Como é que ele se tornou a pessoa influente que foi. E é muito interessante, gostei muito. Gostei ainda mais de saber que nós temos no site da RTP, deixem-me só aqui confirmar o nome do site, temos a adaptação, eu acho que já fechei o separador, e temos a adaptação para a série no site, acho que é arquivos.rtp.pt. Está lá a série toda dividida em vários capítulos, alguns 12 ou 13 capítulos, cada capítulo tem 2 partes, de 25 minutos cada, portanto ainda é muito tempo de série. Mas tem lá a série, que é a adaptação desta obra do Conde de Abranhos. Eu já vi uma parte, não é 100% a obra, ok? Não substitui a leitura da obra, é uma adaptação, mas está muito interessante e tem aqueles nomes mais sonantes da nossa ficção portuguesa. Tem Sofia Alves, por exemplo, tem autores que nós conhecemos da nossa ficção e, enfim, está adaptada à época, está muito interessante. Gostei muito de ver aquilo que eu já consegui ver, gostei muito de ver. Depois temos A Catástrofe, que é um conto que eu li 2 vezes, porque confesso que à primeira não captei, isto não tem propriamente uma história. Nós temos aqui um narrador que se mostra muito preocupado com o estado em que Portugal está. Ou seja, ele fala aqui de uma invasão e sente-se muito amargurado com a possibilidade de uma invasão por entidades estrangeiras. E essa invasão é o que ele chama de A Catástrofe. Dá-me a sensação de que nunca deixará de haver sobre a terra portuguesa uma sentinela estrangeira. Depois fala em guerra.
Diz assim: a verdade é que, mesmo desde que estalara na Europa a guerra, tão violentamente provocada pela Alemanha, invadindo a Holanda, nunca em Lisboa, pelo menos na maioria do público, houvera o receio de que a coisa chegasse cá ao nosso canto, como então se dizia. E todavia parecia ter chegado o dia terrível em que podiam desaparecer da Europa as pequenas nacionalidades. E Portugal faz parte dessas pequenas nacionalidades e há esse receio, por parte deste autor, de perda da nossa identidade no nosso território, enfim. Ele não vai em muitos pormenores, mas basicamente a história, a narrativa é essa, deste conto, A Catástrofe. Foi uma experiência positiva, de uma forma geral, eu diria 4 estrelas para esta obra. Seguiu-se, ainda durante o mês de fevereiro, li o e-book O Aniversário, do autor italiano Andrea Baggiani. O que dizer desta obra? Então, é uma obra que eu começo já por dizer não é para toda a gente, não vai agradar a toda a gente. Porque o registro, o tom, é todo o mesmo, do princípio ao fim. É uma história pesada, sem grandes acontecimentos. Nós temos aqui um filho, que é o narrador, que abandonou o lar onde vivia, com o pai e com a mãe, faz 10 anos, daí o título ser O Aniversário. Faz 10 anos que ele abandonou o pai e a mãe, saiu de casa dos pais e cortou radicalmente o contacto com ambos. Ele mudou de morada, não disse aos pais para onde é que ia, mudou de número de telefone, não deu número novo aos pais e não estabeleceu a relação com os pais. Porquê? Por aquilo que ele viveu ao longo da infância e da adolescência. Ele viveu num lar em que predominava as vontades e as decisões do pai, exclusivamente. A mãe não era vista e achada em nada do que dizia respeito à própria vida da mãe. Ela não decidia sobre nada da sua vida, nem à vida da família. A mãe era extremamente submissa ao pai, ela fazia tudo o que o pai decidia, não levantava a voz nunca, não tentava levar a sua vontade avante nunca. Era sempre o pai que decidia tudo e nada era contestado. A mãe não trabalhava, tirando ali um curto período de tempo em que ela trabalhou, e aparentemente isso até deixava bastante feliz, mas não trabalhava porque o pai não queria. Ele sustentava a casa e a mãe tinha que estar em casa a criar os filhos e a fazer o que o pai entendesse. E isso fez com que os filhos, eles eram 2, crescesse naquela tristeza, naquela falta de vida e de vivacidade e de alegria. Não havia alegria nunca. E ao longo desta obra, aquilo que nós sentimos é tristeza, é mais do mesmo, todos os dias o mesmo. O pai decidia, a mãe fazia. A mãe não tinha grande vida, não tinha relações familiares que, a certa altura, eles mudaram de residência, ficaram longe da família da mãe. O pai decidiu que não iam ter telefone. Porque ele não queria. O que é que isso significou? Significou que a mãe não conseguia manter a relação com a própria família. É tudo muito pesado, é tudo muito triste e quando acabei, fiquei um bocado na dúvida o que é que eu senti em relação a esta obra. Ainda não sei muito bem, mas é ali 3 estrelas e meia, 4 estrelas. Ok? É por aí. É uma história muito válida porque uma vez mais, porque há mais histórias dentro desta temática, né? Do patriarcado, da submissão feminina, do viver uma vida em que a pessoa é completamente anulada. Esta mulher anulou-se, ela também permitiu, não é? Ela nunca tentou, segundo os relatos do filho, também nunca tentou ter uma opinião sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre o que faz. Se ela quisesse trabalhar, podia ter trabalhado, se calhar, não é? Fica ali aquela sensação, se ela se impusesse um pouquinho, se calhar o pai até cedia, mas isso nunca aconteceu e este filho sentiu revolta por isso, contra o pai e contra a mãe, por isso se afastou de ambos, até mesmo da mãe, não é? A mãe, ele não vê a mãe como uma vítima, uma mulher que não conseguiu fazer mais ou melhor, mas uma mulher que se deixou ir ao sabor das vontades do pai autoritário. Depois, em março, obras de março. Comecei com Uma Família Feliz, do Rafael Montes, autor brasileiro. É um thriller.
E é toda uma viagem. Esta obra é toda uma viagem. Nós começamos com um capítulo que se chama Fim, ou o Fim, em que realmente nos conta o fim da história. Ou seja, nós começamos com o relato de uma mulher e percebemos numa situação em que ela está a enterrar uma criança, uma menina. E existe uma outra menina que está a perguntar pela outra criança que está a ser enterrada, que está morta, o que é que lhe fizeste, o que é que lhe fizeste, para onde é que tu me levas? E existe este sufoco, não é? Então, aparentemente, temos aqui uma mulher que matou uma criança e tem outra que nós não sabemos que destino é que lhe vai dar. E depois a história, no capítulo seguinte, volta atrás. E nós vamos conhecendo esta família, uma suposta família feliz, para toda a gente que está do lado de fora, que não vive naquela casa e não sabe exatamente o que é que está a passar. Supostamente temos aqui uma família feliz, temos o pai, temos a mãe, temos 2 crianças, entretanto a mãe tem mais um menino, e nós vamos conhecendo depois os podres desta família altamente disfuncional. O que é que nós não sabemos? O autor deixa-nos na dúvida. Quem é que é o mais disfuncional de todos dentro deste núcleo familiar? É a mulher que depois de ter o filho, se calhar por uma questão de hormonas e o pós-parto, ela não está boa da cabeça e começa a imaginar coisas. É o homem que se calhar está a tentar culpar a mulher e que se calhar não é de confiança. Ele se calhar é uma pessoa violenta, sociopata. Este casamento é o segundo casamento dele. Ele foi casado com uma mulher que morreu tragicamente afogada. E só estava ele e ela naquele barco e ela morreu afogada. Foi um acidente. Foi ele que a matou. O que é que ele vai fazer a esta mulher? Ou na realidade ele está inocente e nunca fez nada de mal e é um excelente pai, um excelente marido, está a fazer o melhor que pode. Ou se calhar até certa altura, será que uma das crianças é que está a provocar aqueles estragos todos naquela família e está a deixar toda a gente completamente louca? Enfim, acontece muita coisa, isto é uma viagem na maionese, é completamente insano o que se passa nesta família, mas foi uma leitura muito prazerosa, daquelas que nós queremos folhear e folhear e folhear para saber o que raio que se está a passar realmente. Gostei imenso, gostei imenso. Depois uma história completamente diferente, muito tocante, é uma história completamente diferente. Eu não quero falar muito desta obra, não vou dar pormenores. Vou falar mais sobre o que é que me fez sentir e não vou falar muito porque eu quando fui para esta história eu não sabia nada. Eu só tinha ouvido bom feedback da Dora Silva, muito obrigada minha querida Dora, que tinha lido e tinha amado. Eu vi que era uma novidade literária e que havia pessoas a falar bem de uma obra mais antiga deste autor, que eu também hei de ler. Então eu recebi esta obra, Matilde, no meu aniversário, agora em fevereiro, e pensei, vou ler. Eu normalmente, mesmo é raro virem novidades literárias cá para casa, mas quando vem, o que é que eu faço? Deixo para mais tarde, acabo por não ler. Acabo por não ler porque tenho livros mais antigos na estante, então eu não leio novidades literárias com muita frequência. Desta vez pensei, não, acabaste de chegar, mas vais passar à frente dos outros todos e vou ler. Também foi toda uma viagem, esta leitura foi toda uma viagem, mas recomendo imenso. Eu disse que fui para esta obra sem saber nada. Eu li a contracapa e a contracapa a única coisa que tem não tem um sumário, não tem um resumo, não é? Não tem uma sinopse da história, não tem, em lado nenhum. Tem apenas um certozinho da obra. E eu acho que é assim que nós vemos para esta obra. Porque eu fiquei em suspense, quase em apneia, a obra toda, a pensar o que é que se está a passar na cabeça com esta mulher, qual é a realidade. Nós temos uma mulher, uma jovem mulher, muito solitária. Isto é sobretudo uma história de solidão. Uma mulher sozinha na vida. Ela era filha única e os pais faleceram tragicamente, uns anos antes. E ela ficou só com uma tia. Essa tia morava, a protagonista mora em Lisboa e a tia morava no norte do país. A tia vem cá para baixo, para Lisboa, para passar tempo com a sobrinha, para lhe dar apoio, agora que ela está órfã, pai e mãe, e fica um período a viver com a sobrinha. Mas pronto, depois a vida segue, não é? Os anos passam, a vida segue e a tia vai à vida dela.
Mais tarde a tia acaba por falecer e ela fica como herdeira da casa da tia, porque é a única familiar. Ou seja, esta rapariga fica sozinha, completamente sozinha na vida. Ela não tem namorado, ela não tem marido, ela não tem filhos, não tem mais família, a estrutura em termos de amizades também não existe nada sólido, está só. Ela trabalha e a certa altura ela tem ali um caso com o patrão. E a partir daí a vida dela descamba completamente. Ela suspeita que está grávida e é essa gravidez que vai desenrolar uma série de acontecimentos que nós vamos acompanhando ao longo da história toda. Ela entra num mundo só dela. E ela fica completamente aliada da realidade e começa a fugir de tudo e de todos. Ela põe na cabeça que ninguém pode saber que ela está grávida, porque senão o patrão vem atrás dela e fica-lhe com o filho ou com a filha. E ela quer muito esta gravidez porque ela não tem mais ninguém na vida e aquela criança seria aquela companhia, não é? A pessoa que ela ia amar, a pessoa que a ia amar de volta. Portanto, é preciosa esta gravidez. Ela sai, abandona o trabalho, ela abandona a casa em Lisboa porque tem medo que vão bater à porta e descubram e não sei o quê. Ela espreita, ela fecha os torres, espreita pela janela para ver se alguém a perseguiu, fecha os torres, mantém-se às escuras. Acontecem coisas insanas. Até que ela abandona a casa de Lisboa e vai para a casa da tia. E a partir daí as coisas só descambam ainda mais. Ela cria mesmo uma obsessão de que está a ser perseguida e que ninguém pode saber onde é que ela está, senão vão-lhe roubar a criança. Ela comete loucuras, muitas loucuras. E é aflitivo nós estamos a ler a história desta rapariga que só precisa de alguém que lhe dê apoio, que lhe dê um abraço e que lhe faça companhia, converse com ela, para ela sair desta neurose. Mas ela não tem ninguém e ela própria também não permite que ninguém se aproxime. Ela não mantém relações nenhumas com os vizinhos, ela esconde-se em casa, lá está, fecha os torres, sai à noite para ninguém a ver, está sempre a olhar para ver quais são os carros que estão atrás dela, quais são os carros que estacionam à porta do prédio. Ela não faz compras com o multibanco ou com o cartão, porque aí pode haver um tracking, um rastrear, não é? De onde é que vem o dinheiro, o que é que ela está a comprar, onde, a partir de onde. Ela vai ao multibanco, faz vários quilómetros para ir ao multibanco levantar dinheiro, coisas deste género. E coisas muito mais graves do que isto. Ela desenvolve como é que se chama? Uma opção alimentar e come desalmadamente. Sim. É muito aflitivo. Toda a história é muito, muito, muito aflitiva. Acontecem muitas coisas muito tristes, mas olha, é uma história tão bem escrita que eu, sem sombra de dúvida, recomendo, ok? Para quem gosta de excelente literatura, isto é excelente literatura, e saber que foi um homem que escreveu isto, olha, ainda mais é de se lhe tirar o chapéu, porque entra muito no mundo feminino e na sensibilidade humana, na carência afetiva que uma pessoa pode viver e nas loucuras que pode cometer por culpa disso. Extraordinário, 5 estrelas, é de se lhe tirar o chapéu, este Matilde. Muito, muito, muito bonito e muito triste. Depois, tenho aqui uma desistência. Eu comecei a ler O Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. Li um pouquinho, aquilo não me ficou na cabeça, não sei se eu estava distraída na altura, não estava na melhor altura. Parei, voltei atrás, comecei do início, a história não me agarrou, mesmo assim li a sinopse e pensei, não é para agora, pelo menos se calhar não é para nunca, mas sem sombra de dúvida, não é para agora. Tive pena porque é uma obra que tem uma excelente avaliação no Goodreads. Esta e há mais uma outra obra desta autora que também tem muito bom feedback, portanto eu queria ler alguma coisa para ter a minha própria opinião, mas não aconteceu desta vez, portanto pus de parte. Depois continuei com o Rugas, o ilustrado Rugas, de Paco Roca. Esta foi a segunda obra que eu li do autor, a primeira foi A Casa e amei. Amei. A história maravilhosa e as ilustrações também. Depois agora foi este Rugas. Também gostei bastante.
Embora não tenha sido arrebatador. Porquê? Eu estava a gostar imenso, mas eu cheguei ao final da obra e aconteceu ali uma situação que eu até perguntei a algumas meninas aqui do Booktube que eu sabia que já tinham lido a obra há uns anos e para me confirmarem aqui uma dúvida que eu tinha e que eu sei que mais gente teve, portanto eu não estou sozinha, e isso cortou-me ali o prazer, um pouquinho do prazer de ler a obra. Depois foi mesmo no final e ficou ali um bocadinho... Mas, de uma forma geral, eu gostei muito, muito, muito da história. Temos aqui um senhor idoso que o filho e a nora, acho que é o filho e a nora, começam a perceber que ele já não está capaz de estar sozinho em casa e de fazer a própria vida, então põem-no num lar. E depois a história toda é ele no lar com os outros idosos que se percebe que sofrem de demência em muitos casos. E ele também começa a ter perda de memória e começam a acontecer coisas que são só tristes, não é? Nós sabemos que pode acontecer com qualquer um de nós daqui a uns anos e são só tristes, mas é uma história triste, é uma história ternurenta. A camaradagem entre os idosos, a forma como eles se apoiam uns aos outros. O amigo dele, o colega de quarto deste idoso, é um maroto. Este velhote é um maroto e acho que é uma personagem extremamente bem criada e que enriquece imenso, imenso, imenso este Rugas. Olhem, gostei muito, 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 muito e tenho aqui mais 2 obras, acho eu, do Paco Roca para ler, que eu não posso se não ler num futuro muito próximo. Sex. As coisas que faltam, da Rita da Nova. Eu confesso, se calhar não devia, mas eu confesso aqui que eu não tinha expectativas que poria além com esta obra. Não tinha. Achei, se calhar vai ser uma leitura ok. Mas tinha curiosidade para ler alguma coisa da autora, não é? Então comecei com As Coisas que Faltam, que tem uma capa linda. Eu adoro as capas das obras da Rita. Adoro estes desenhos. Gostei imenso. Gostei imenso desta história. Achei que estava muito bem criada, estava bem escrita, dentro do que é a escrita da Rita. É um livro que se lê muito, muito, muito bem. E a história fez-me imenso sentido e gostei muito da protagonista, da Ana Luís. Uma jovem que cresce sem pai, ela é criada exclusivamente pela mãe. E a mãe, quanto a mim, comete a falha, o erro. Quanto a mim. Grave. Porque tem sequelas e deixa ramificações ao longo da infância da Ana Luís e do futuro dela. A mãe nunca lhe explica porque é que ela não tem pai, porque é que o pai não é presente na vida dela. E eu acho que é importante, mesmo quando o pai é um escroto, dizer alguma coisa, não é? Adaptada à idade em que a criança está, mas dizer alguma coisa. Porque a dúvida vai existir sempre e em alguma altura a criança / adolescente vai querer ir à procura do pai e tentar saber e criar a ilusão de que o pai se calhar até é boa pessoa e se o meu pai me conhecer com certeza vai gostar imenso de mim e nós vamos ter uma relação muito saudável. E esta Ana Luís criou essa ideia, essa ilusão de que isso iria acontecer e insistiu com a mãe, a certa altura a mãe lá lhe dá uns pozinhos de informação relativamente ao pai e ela vai à procura do pai e é uma história triste que eu acredito que muita gente viva este tipo de histórias. Esta Ana Luís não é só ficção, será a realidade de umas quantas pessoas que crescem sem um dos progenitores, apesar desse tal progenitor estar vivo e poder perfeitamente ser pai ou ser mãe, mas não faz. Porque não está para aí virado, não lhe dá jeito, não lhe apetece. Mas acho que é importante a criança saber alguma coisa, não é? Porque senão vai à procura. E depois, se calhar, descobre coisas que não quer descobrir e que realmente não são fantásticas. E mais do que isso, não é só descobrir quem é realmente a pessoa, a personalidade e o caráter desse progenitor que ficou em falta durante os anos vitais, não é? Da infância e da adolescência. É haver o risco dessa pessoa depois ir ter relações amorosas, relações afetivas com indivíduos que têm falhas graves na sua personalidade. Gostei imenso. Muito bem escrito, muito bem pensado. Acho que tudo faz sentido nesta história. Seguiu-se
o volume 8 da série da Anne of Green Gables, ou seja, da Ana dos Cabelos Ruivos, que é este Anne's House of Dreams, da L.M. Montgomery. Nós temos aqui uma Anne já crescida, uma Anne que já trabalhou, já temos nos livros anteriores a experiência profissional em que ela foi professora, etc. Entretanto, nós sabemos que ela tem um interesse romântico dos livros anteriores, que é o Gilbert, e neste livro ela casa com o Gilbert e passa de Anne Shirley, como nós sempre a conhecemos, para Anne Blythe, que é o apelido do marido. E nós temos aqui uma Anne diferente, e eu confesso que fico sem saber muito bem. Este é o 5º livro, eles são 8. Eu tenho ali a box. Está aqui. A box. Com os 8 livros. Por um lado eu penso, não, vou ler os restantes livros, não digo uma enfiada, mas assim num curto período de tempo, com intervalos curtos, que é para a história da Anne e estas personagens não saírem de dentro de mim e aumentar a probabilidade destas leituras serem prazerosas. Por outro lado, eu não fiquei propriamente com vontade de ler o 6º. E de lê-lo em alguma altura, mas não fiquei com vontade de ler o 6º, porque aquilo que eu estava na Anne não está aqui propriamente. A personalidade dela aqui senti um pouquinho apagada. Temos personagens que entram nesta história, vizinhas, porque a Anne, ao casar, vai morar para uma casa com o marido, uma casa nova, não é? Uma residência nova. É o marido, eu sei que isto já foi escrito há mais de um século, mas é o marido que escolhe a casa sem ela ver e compra a casa sem ela ver e compra mobília para a casa sem a Anne ver. Isso irritou-me um bocadinho. Mas a Anne aceita, ela depois gosta da casa, não é perfeita, mas ela gosta, está tudo bem. Conhecem a vizinhança, as histórias com a vizinhança. A história mais interessante eu achei que foi com uma vizinha que ela achava que era lindíssima, uma rapariga jovem, também casada, que ela achava que era muito, muito, muito bonita. Achei essa história interessante. Surpreendeu-me um episódio em particular, uma vez que isto são livros juvenis, ou infanto-juvenis. Há aqui uma situação bastante dramática que se passa com a Anne, que eu não estava, fiquei de queixo caído, não estava nada a contar que uma situação, um episódio desses se passasse num livro destes, mas pronto, depois no final acaba por ficar tudo bem. Portanto, há aqui surpresas, há aqui histórias interessantes com os vizinhos, com as relações que a Anne estabelece. A Anne continua a ser aquele coração doce, aquela simpatia que nós conhecemos, mas para mim não me encheu totalmente as medidas. É uma história 3 estrelas. Ok. Por fim, porque este vídeo já vai muito longo, quem me manda a mim não atualizar, pelo menos mensalmente, não é? Deixei ainda algumas obras de fevereiro. Enfim, quem manda. Mas por fim, mais um e-book. E se eu morrer amanhã, da Filipa Fonseca Silva. Eu já sabia mais ou menos do que é que tratava esta história e realmente correspondeu àquilo que eu estava à espera, não é? Nós temos aqui uma protagonista que é uma senhora idosa, já avó, viúva, que os filhos descobrem a certa altura que ela tem uma vida sexual extremamente ativa, é uma grande maluca na cama, uma pessoa que tem por vontade própria vários parceiros sexuais, ela procura isso para ela, e nós vamos acompanhando a história desta senhora muito peculiar, muito engraçada. Após um incêndio na casa dela, que faz com que ela esteja ali um período de tempo em que não pode ir morar para casa e ficar na casa da filha. Ela tem uma filha e um filho já casados, que são uns totozinhos que me irritaram profundamente. Enquanto a senhora é toda espevitadona, porque conforme ela diz, ela foi casada há muitos anos, ela nem sequer queria propriamente casar, mas na altura, o que é que as meninas, as moças solteiras têm que fazer? Têm que casar, têm que ter filhos, têm que ser obedientes ao marido, e foi isso que ela fez a vida toda. Entretanto, quando o marido falece, ela pensa, estou livre, finalmente, para viver a minha vida ao meu jeito, de acordo com aquilo que eu mais quero, chega de estar reprimida, com amarras, vou-me libertar de todas as amarras, e foi a partir desta... Foi desta forma sexualmente muito ativa que ela decidiu fazer isso, tomar as próprias rédeas da sua vida e fazer o que lhe apetece. Ir à procura de homens para ter relações sexuais e para ter uma vida sexual ativa e prazerosa, coisa que ela não tinha tido durante o casamento.
Os filhos ficam os dois horrorizados. O genro e a nora ficam horrorizados e acham que a senhora não está bem porque como ela tem muita idade, ela já está a ficar senil, ela já não está capaz de tomar conta dela. E não é nada disso, nós percebemos que não é nada disso. Ela está perfeitamente com todas as capacidades mentais e perfeitamente capaz de tomar decisões sobre a própria vida. Ela não é vítima de nada, ela não é nenhuma coitada, ela não é nenhuma doente. Ela é só uma pessoa que quer viver a própria vida enquanto cá está, porque ela sabe que não tem muito mais anos para viver. Então decide viver a vida à sua maneira e ela tenta que os filhos não saibam o que é que ela faz, porque ela já sabe que eles são muito totozinhos, muito choninhas, é a palavra que me ocorre, e vão fazer um bicho de 7 cabeças com a situação, e é por isso que ela não lhes conta, e realmente isso acontece. E o que eu não gostei, esta obra não foi a 100% para mim, gostei, foi uma leitura prazerosa, dei 4 estrelas, creio, mas não foi a 100% para mim, porque eu achei que as personagens, os filhos, a Nora e o genro e a protagonista, são caricaturas. São demasiado caricaturados, é assim que se diz? Porque enquanto a senhora é excessivamente ativa e tem N parceiros e põe-se ali, arrisca, não é? A própria vida, porque existe gente louca neste mundo, e ela tem relações com pessoas que ela mal conhece, sem proteção nenhuma. Portanto, eles podiam-lhe fazer mal facilmente. Ela é uma pessoa idosa. É tudo excessivo. E depois temos, por outro lado, o filho, a filha, o genro e a nora, que também são os totós. São pessoas muito mais jovens. Podiam facilmente, pelo menos um deles, ter uma mente mais aberta e não têm. São completamente totós. E chamam-se mamãe e papá uns aos outros. E são parece que vivem na pré-história. É excessivo. A forma como a autora caricaturiza estas personagens ok, nós percebemos. Eles são antiquados, querem preservar a mãe, acham que a mãe deve andar a fazer um tricôzinho e não ser mais do que isso. Ok, podem ser antiquados sem ser exageradamente antiquados. Para mim é o contra desta obra, mas acho que é uma obra divertida de se ler. É uma leitura leve, prazerosa e olha, ainda bem que li. E é isso. São essas as obras que eu li ao longo do mês de fevereiro, que eu ainda não tinha falado, mais do mês de março, e eu espero não demorar tanto tempo a vir cá para falar das leituras de abril. Por hoje é tudo, deixem comentários, deixem like, subscrevam se ainda não fizeram, partilhem o canal com os vossos amigos, amigas, familiares, leitores que possam gostar deste tipo de conteúdo. Eu despeço-me com um beijinho e votos de boas leituras. Até à próxima.